Índios devem ter direito de explorar comercialmente as terras onde vivem. Bom, já que o assunto hoje é se o índio deve ou não usar as terras para comercializar o que quiser, fazer agronegócio, agropecuária, para virar um capitalista selvagem, sem querer brincar com um trocadilho, para virar um liberal estilo Kim, eu vou começar lendo uma frase do Papa que eu acho que sintetiza bem a maneira como a gente deveria enxergar esse relacionamento entre o povo ocidental, que se acha o dono do pedaço, e os índios, que tiveram um pedaço roubado por nós, né? Então vai lá, Eminência. Vamos lá, Papa, palavras do Papa. Que nós nos aproximemos dos povos amazônicos, os índios, nas pontas dos pés, não é invadindo com o trator que nem o Kim quer, respeitando a sua cultura, a sua história, porque os povos são comunidades próprias, têm uma sabedoria própria e consciência de si. Os povos têm que ser protagonistas da sua própria história com essa bagagem deles e não pegando o que é da gente. Hoje virou tão comum a colonização ideológica, que é o que Kim está querendo fazer, e constatamos essa ânsia empresarial de impor projetos pré-concebidos de disciplinar os povos amazônicos. Isso é a ânsia de domesticar os povos originários, porque a gente acha que eles têm que ter um sistema como o da gente. A gente quer que o índio agora passe a se comportar como a gente se comporta. É isso que está acontecendo. No momento que você destrói a tradição, a cultura, que você começa a usar a terra para fazer agropecuária, a contaminar o rio, porque você está fazendo o agronegócio ali, e está usando, como o Brasil sabe que a gente usa bastante, agrotóxico, que é um dos problemas que os índios já enfrentam. No momento que a gente começa a usar a terra do índio para isso, a gente primeiro acaba com aquilo, a gente impossibilita que eles continuem vivendo da natureza como eles sempre viveram, e a gente obriga realmente que esse povo, que esses povos originários, como disse o Papa, acabem se domesticando e aceitando um modo de vida que não é o que eles queriam, que não é o que a maioria deles querem. Eles não querem a maioria. Alguns, sim, alguns poucos que estão ganhando dinheiro com isso. Vamos lá. O Guga já começa, né, com a procuração dele pela maioria dos índios, né? Ah, a maioria quer isso, a maioria quer aquilo. Eu falo isso com base... E ele colocou o pressuposto do debate, né? Não, mas eu tô falando o debate aqui é se o índio deve ou não. Não, o debate não é o que o índio deve, o que o índio não deve fazer. É o que o índio pode ou que ele não pode fazer, que é justamente esse direito que você quer cercear, como toda a esquerda se vê como a tuteladora dos povos indígenas, né? Não, deixa aqui com a FUNAI, os índios não podem tratar de nenhuma coisa diretamente por eles precisam ter um guardião, eles precisam ter um intermediário, eles não são cidadãos, né? Porque cidadania você não tem intermediário. Não, cidadão é você poder usar sua terra para arrendar para uma empresa usar aquilo. Não, cidadania é você poder exercer seus direitos da maneira como você quiser, sem precisar se submeter a um organismo como a FUNAI. Sabe o que eu falei? Eu não falei. Eu concordo com o Papa quando ele fala, não, a gente tem que se aproximar nas pontas dos pés, mas quem não está se aproximando nas pontas dos pés são vocês que querem cercear o uso da posse da terra dos índios. Eles usam como eles quiserem. Se eles quiserem arrendar, eles arrendam. Se eles não quiserem, eles não arrendam. Ele tá dizendo que eu tô falando pela maioria, que eu tô me apropriando. Eu tô falando em nome de uma convenção que teve, que eles chamam de a ONU dos Índios, que fez uma reunião emergencial na bacia do Xingu, isso tem pouco tempo. E eles, a maioria das tribos, a maioria absoluta, eles entraram na concordância de que eles precisam se unir. Várias tribos inimigas, pela primeira vez no Brasil, estão se unindo, porque eles estão encarando isso tudo que o Kim tá falando, que é como se fossem os direitos que a gente quer passar para eles, como se fosse um governo querendo prestar algum tipo de solidariedade ao índio. O Bolsonaro tá preocupado com isso. Não é prestar solidariedade nenhuma. É claro que não é. Eles querem tomar do índio a terra para passar, para arrendar, para um monte de empresário do agronegócio usar aquela terra e ganhar mais dinheiro, e o índio ganhar migalha, e os índios estão agora se unindo contra isso. Eu não tô falando porque eu quero, eu tô falando que os índios estão contra isso. Ele não pode usar a terra como ele quiser. Ele não muito simples. Ele não pode porque a lei diz que a terra não é só do índio, é de todos os brasileiros, eles têm o direito de cuidar e de usufruir daquela terra. Ou seja, você está basicamente dizendo que não existe terra indígena, que não tem propriedade. Eles não podem vender a terra. Porque na hora que fizer isso, sabe o que vai acontecer? Você vai pegar um outro índio que realmente está numa situação que precisa, e é fácil convencer gente com dinheiro, é fácil você convencer até o índio, se você der privilégio para índio, vai ter índio querendo sim fazer parte da casta, e vai ter uma maioria, porque vai ser uma minoria dos índios que vão se tornar a elite desse negócio. A maioria vai continuar recebendo migalha. E a maioria não quer
Vamos falar, já que vocês então, se a maioria não quer, vamos cercear o direito da minoria? Sabe é isso que você está dizendo? Então, peraí, a maior parte dos índios votou que os índios não podem ter o direito a dispor da sua propriedade como eles bem entenderem. Logo, vamos cercear aqueles direitos de quem quer. Os índios não querem arrendar terra. E o índio que quiser, porque ele não pode? E o índio não quer que garimpeiro invada ele não pode. Para usar, para explorar minério. E o índio que quiser, porque ele não pode? Porque ele é uma minoria, por enquanto. Se ele virar uma maioria... ele não pode porque ele é minoria. Óbvio, ele não tem direito porque ele é minoria. É uma democracia que a gente vive, inclusive os índios. É democracia, não é ditadura da maioria. É uma democracia. O índio tem que ter o direito independentemente da vontade da maioria, filhão. Propriedade é um direito humano. Não querem dar esse tipo de permissão porque eles sabem. Eles não querem dar pra minoria, então. Então você tá falando que a maioria tá negando o direito da minoria e isso deve ser reconhecido. Sabe o que é engraçado? Depois fala que os outros são fascistas, né? Sabe quem é que tá por trás desse tipo de discurso cínico? E você ainda colocou. Que tá preocupado com o índio? Bolsonaro. É muito engraçado. A prioridade agora do governo Bolsonaro é permitir extração de minério e agricultura em terra indígena. Vocês acham que ele quer fazer isso para dar dinheiro para índio? Alguém é trouxa? Alguém é ingênuo como o nosso amigo Kim? Vocês não são. O Bolsonaro tá preocupado com o índio, nunca grande plano falou do que nunca mais vai demarcar terra indígena. Ele tá preocupado com o índio, o Bolsonaro, ou ele tá preocupado em conseguir aumentar o potencial de exploração de garimpeiro e de empresário do agronegócio? Ele não tá nem aí para índio, e nem você talvez. Você ainda tem dúvida. O Bolsonaro não tá. Pelo amor de Deus, o ponto é muito simples. É um direito fundamental que todo mundo tem, garantido pela Constituição, inclusive os indígenas, né? Da posse e da posse. Você pode usufruir da terra, mas sem vender a terra. Mas você não precisa vender. Arrendar não é vender. E sem arrendar, porque se você arrendar... Posse é o uso. Posse é você poder arrendar. Então eles não têm, os índios não têm direito à posse. Os índios não querem. Se eles não querem... A maioria não quer por enquanto. Tem uns que querem. A maioria não quer dar direitos. A maioria não quer permitir que você possa arrendar terra. E a pergunta que eu faço é, por que a minoria não pode ter direito só porque a maioria determinou? Porque é uma democracia, meu amigo. Mas isso não é do que você está falando, não é democracia. Claro que é. O que você está falando é ditadura da maioria. Você está falando então se a maioria vota que gay não pode ter direito à propriedade, então o gay não pode ter direito à propriedade. É exatamente isso que você está colocando. Seria um tipo de lei que está excluindo uma minoria. Não é o caso. Exatamente. Não está excluindo uma minoria. Você nem sabe se tem essa minoria. A gente sabe que tem um índio ou outro. A gente sabe que tem um índio ou outro já arrendando terra. Fazendo isso de maneira ilegal. Claro que existe. E esses estão virando elite. Estão virando uma certa elite dos índios. Então, esses são os que andam de S10 que depois o Bolsonaro usa. Os caras andam de caminhonete, eles nem são mais índios. O Bolsonaro e ele não pode? Tipo discurso. E ele deixa de ser índio porque tá andando de S10? Isso o Bolsonaro tá errado, eu discordo dele. Por quê? Não vou discutir se ele tá errado. Eu deixo de ter cultura japonesa porque eu não ando de kimono e katana? Isso é uma bobagem. Porque eu me incluo também na cultura, porque eu tenho água encanada, porque eu tenho televisão, porque eu tenho internet, eu deixo de seguir cultura oriental. Mas na hora que você passa agora, a mudar o seu índio para ser índio, para ter cultura, ele precisa... Você pode ter o modo de substituir japonês você também. Já foi anexado de certa maneira, então você vai acabar usufruindo de uma coisa ou outra. Agora, no momento que você muda coisa ou outra, de maneira de subsistir, de elétrica, de meio de produção, de roupa. Não querem isso. Aí você acabou totalmente com o modo de desistir deles. Você que está dizendo que eles não querem? Não querem. Se eles estão lá porque eles não querem. Senão eles estariam na cidade. Eles já teriam mudado. É só mudar para a cidade. Quer isso? Você que está dizendo. Mas ele muda sem nada. Muda. Porque ele não tem nada. Não, meu amigo. Não é. Alguns mudam porque querem. A maioria não quer. E isso é sim então, uma maneira... Primeiro assim, você já tá com aquela tutela assim, de ver índio como bicho, né? Eu falo pela maioria e a maioria não quer. Não, eles é que falam por eles não querem. Primeiro ponto, independentemente de querer ou não querer, você não tem nenhuma prova disso. Não, tem porque teve uma reunião grande agora. Teve uma reunião grande, então entre todas as tribos que são várias inimigas que se juntaram contra isso. E primeiro que esse ponto é questionável. E o segundo ponto é que, ainda que isso seja 100% verdade, isso não é desculpa pra cercear o direito do índio que quer. Ele não tá preocupado. Gente, eu vou voltar antes que acabe. A gente já tá há um tempão. Ele não tá preocupado com o dinheiro do índio. Ele tá preocupado. Nem o Bolsonaro tá preocupado com o direito fundamental. Eles querem que. Não importa se é de índio, não importa se é de negro, não importa se é de japonês. Ponto final. Eu tô preocupado com o direito fundamental. Além do Papa, vamos terminar com a frase de um dos maiores líderes hoje, que é o Mudjiri Caipó. Ele falou para a BBC News: hoje nós temos só um inimigo, que é o governo do Brasil, o presidente do Brasil e as invasões de não indígenas, que é o que ele tá querendo. Ponto.